Boa noite, gente! Olá, boa noite! Estamos chegando às últimas lives, né, aqui pelo Maio Roxo. Enfim, espero que vocês gostem, né, da live de hoje. Convidei com uma pessoa especial, nutricionista, Dr. Ítalo. Ele deve estar chegando já já aqui. E aí, como é que tá o áudio? Tá escutando legal? Olá, Cá! Olá, Pamela! Renan, tudo bom, bonita? Tudo bom, bonito? Gabi, tudo bom, bonita? Olá, Renan. Oi, Tiago, boa noite. Doutora Marta! Oi, Mona. Graças a Deus. Então, pronto. Deixa só o Ítalo chegar. Espero que vocês curtam. Olá, Tiago. Ronaldo. Oi, Vanessa. Espero que vocês curtam aí. Doutora, depois a gente vai marcar outra live. Ah, gente, hoje tem outra live também, viu? Agora, 19 horas, lá no perfil da ABCD. Ítalo chegou, peraí. Oi, Beth, boa noite. Ítalo! E aí, galera, tudo beleza, pessoal? Tá ao vivo aí Tá me já, ouvindo né? bem, Ítalo? Tô. Você tá me ouvindo bem aí, irmã? Tô ouvindo um pouquinho baixinho, mas eu acho que é meu celular que tá com um pouquinho baixo. Deixa eu aumentar a Aí, voz. é. Aí. Deixa eu só perguntar aqui pro pessoal no chat aqui. Pessoal, vocês estão ouvindo bem? Tá baixo o som? Como é que tá? Vamos ver se alguém manda alguma resposta aí, se o som tá Pelo menos bom. pra mim tava tudo ok. E aí, Aí como é é, que tá então aí, pronto. Ítalo, lá em Ceará? Me diga aí, como é que tá em Fortaleza? Rapaz, tudo em paz, né? Sim, mãe, fora a questão mesmo aí do coronavírus, que é um problema que acomete o Brasil todo, né? Fora isso, Uhum, está tudo em paz. Estamos torcendo graças para a Deus. que, de, de fato, isso acabe logo, né? Todo esse período, toda essa pandemia, e que a gente consiga retornar à normalidade dos fatos. E por Ah, aí, como é que aqui tá? está. Salvador tá bem. Na Agora hoje Bahia? tava uma chuva aqui. Eu falei, ai meu Deus, Deus me livre. Daqui a pouco vai chover um bocado, vai ficar aquela Aí é, ventania. Dê aí, show de Ceará. bola. Quem é que tá dizendo aí que eu tô linda? Oi, Ixi, Vitória. Ô, aí desde Vanessa, nem Ceará tá fale. aí, Hoje é. aqui só tem sotaque de dois baianos. Aqui é dois baianos, que é dois nordestinos. Dois Eu e Ítalo. nordestinos. Ceará Conexão Bahia, né? É, Ceará, Conexão Bahia. Deixa estar. Inclusive, É, a minha deixa eu ver namorada tá aqui. morando aí na Bahia também. Tá É, morando aí na Bahia, assim como você. aí, tá vendo? Daqui a pouco ela já pega o sotaque baiano também. Ixi, é mesmo, viu? Deixa eu te apresentar enquanto o pessoal tá chegando, né? Gente, esse é o Ítalo. Ítalo é nutricionista, professor e é mestrando em ciências morfológicas, né, Ítalo? É, ciências morfológicas, Ciências exatamente. morfológicas, pois é, tá vendo? Gosta mesmo dessa área. Então, Adoro. pois é. Então, convidei o Ítalo, né, para estar aqui presente hoje, para estar falando um pouco, né, sobre a questão das doenças inflamatórias intestinais, enfim, um tema bem mais amplo também, se possível, né? Eu vou deixar a palavra com o Ítalo, para Ítalo falando um pouquinho mais, e aí a gente vai fazendo aquele bate-papo, Ítalo, viu? Nada muito Sim, cheio de formalidade, não, por favor. sem dúvida, né? É, até aproveitando o ensejo, mano, eu queria até me apresentar um pouquinho diferente hoje, né? Então, se Não queria me apresentar apresente. com todas essas formalidades, até porque no final das contas, aí eu, pelo menos, né, cada vez mais eu tenho percebido que, independentemente de eu ser especialista, mestrando, doutorando, nas pesquisas que eu participei, o mais importante é eu estar aqui hoje levando informação de qualidade, né? Agregando Com valor às certeza. pessoas que estão aqui hoje, que querem aprender mais um pouco sobre isso. Eu tenho certeza que aqui tem nutricionistas, devem ter também
alguns portadores das doenças inflamatórias intestinais. Então, a ideia vai ser democratizar essa informação. Eu não Por quero também favor, levar aqui você o podendo conteúdo trazer o quanto mais facilitado possível, pronto. né? Eu adoro Porque falar assim, mãe, é, os termos é, técnicos das coisas que eu acho não, massa, mas eu nada vou de tentar termo técnico, democratizar. porque aqui tem gente de um tudo. Eu já vi aqui tem profissional de saúde, como não, como parente de portadores, enfim. Então, se a gente puder Exatamente. tá botando a linguagem mais clara possível, acho que o pessoal agradece bastante. Pronto, então vamos fazer o seguinte, vou me apresentar novamente. Meu nome é Ítalo Garcia, sou filho da Jaqueline e do senhor Eugênio, moro em Fortaleza, né, Ceará, Nordeste aqui com toda a força, né? E sou nutricionista e atualmente sou professor universitário, né? E falando um pouquinho sobre essa profissão professor, né? É um dos meios que me fazem acordar todo dia assim animado, é um dos meus propósitos realmente compartilhar informação, sabe? Uma das coisas que eu mais amo, que mais me movem, é exatamente procurar respostas e tentar, né, mostrar essas respostas para outras pessoas, levar esses conteúdos de forma facilitada, didática, para que melhorem, né, a qualidade de vida dessas pessoas, para que outros profissionais de nutrição também possam ter acesso a essas informações, né? E inicialmente, né, só avisando aqui para o pessoal, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, mas eu queria começar com uma pergunta, mãe, que ela é muito comum, né? Ela tá nas top 10 ali, ela só perde para o ei, faz uma dieta para mim, né? Porque eu acho que essa pergunta, ela, ninguém ganha dela, né? É a pergunta top 1, todo mundo que é estudante, que é profissional de saúde, né? Já nutricionista, recebe essa mesma pergunta, ei, faz uma dieta para mim? Mas fora ela, né? Qual é uma das perguntas que são mais comuns, né? Essas pessoas que têm doença de Crohn, retocolite ulcerativa, né? Essas pessoas que Posso têm tentar essas... adivinhar? Pode sim. Qual é a dieta certa para a pessoa com doença inflamatória intestinal? Pronto, rapaz, essa pergunta aí tem muita pegadinha envolvida, viu? Mas assim, pessoal, de fato Acertei? hoje, acertou. É exatamente essa é uma das perguntas, né? Se existe aquela dieta milagrosa, aquele alimento milagroso que eu comer, que eu vou entrar em remissão da doença, né? Que a fase de ativação vai embora, eu não vou mais sentir sintomas. Mas enfim, pessoal, sendo objetivo aqui na resposta, de fato hoje está mais do que mais do que em questão em relação aos especialistas que não existe uma dieta específica, não existe um alimento específico que vai levar à remissão, entendeu? Tudo, no final das contas, vai depender de um conjunto de fatores que são os nossos hábitos, pessoal. Tá entendendo? Não existe, vou fazer uma dieta low carb, vou fazer uma dieta gluten free, vou fazer uma dieta low food maps, que são alguns carboidratos que são fermentados. Vou fazer uma dieta isenta de lactose e isso vai me levar à remissão, né? A tão sonhada remissão. Mas não, pessoal. Hoje, mais do que nunca, quanto mais eu leio e quanto mais eu tenho contato com essas pessoas, com esses pacientes, eu vejo que o tratamento dessas pessoas é completamente individualizado, entendeu? Cada caso é um caso, o que funciona para o fulano X não necessariamente vai funcionar para o fulano Y e por aí vai. O que a gente tem acima de hoje na literatura falando é que existem alguns padrões alimentares que podem favorecer, né, ao Uhum. desenvolvimento da doença, a pioras dos sintomas da doença, como também a melhora desses sintomas e até mesmo a remissão. Por exemplo, né? Uhum. Tu quer falar alguma coisa? Eu ia perguntar quais seriam Ah, esses padrões. pronto, mano, existe uma dieta chamada de Western Diet, né, que traduzindo para o português é dieta ocidental. Não Uhum. necessariamente a culpa é da dieta, mas existem alguns padrões alimentares que estão associados a essa dieta que podem desencadear tanto, né, o desenvolvimento da doença quanto a piora dos sintomas. Por exemplo, essa dieta, as pessoas, né, que aderem a ela, elas comem muita carne vermelha. Não que o problema seja comer carne vermelha, mas o problema é não comer fibras também, entendeu? É não comer frutas, é não comer legumes.
Esses indivíduos também, né, eles comem muitos alimentos industrializados e aí, consequentemente, existem diversos aditivos alimentares que eu poderia aqui citar em números que também estão associados ao desenvolvimento e à piora, à progressão dos sintomas em si, e entre outros, mas principalmente isso, né? Você não come muita fibra, você não come muita verdura, nem legumes, você come muita proteína animal e Uhum. também você come muito alimento industrializado. Então, isso, consequentemente, os estudos mostram, a literatura mostra que isso está associado com o desenvolvimento. Aí vem outra pergunta. Então quer dizer que se eu comer essa dieta eu vou desenvolver essa doença? Não, não necessariamente, pessoal. A doença inflamatória intestinal, eu quero que vocês saibam aqui, ela é uma doença que ela também existe, por ser crônica e autoimune, ela é uma doença multifatorial, ou seja, existem diversos fatores que levam ao desenvolvimento. E eu estava tentando, sabe, mano, ontem assim, rapaz, como é que eu vou explicar isso aqui de uma maneira mais fácil, né? Como é que eu vou mostrar que uma dieta ela pode piorar ou pode melhorar o estado, né, Hum. desse paciente. Então, pensei em trazer aqui rapidinho uma forma muito simples de tentar mostrar, né, como é que as dietas elas podem piorar ou não, ou levar ao Hum. desenvolvimento ou não das doenças. Primeiramente, imagine que esse cadeado, né, nós temos DNA, enfim, nós, na nossa célula somos formados por esse DNA, e dentro desse DNA tem os nossos genes. Então, eu botei até aqui no cadeado, ó lá. Eu peguei hoje do portão lá na minha casa. Então, esse indivíduo aqui, ele tem suscetibilidade, né, para já desenvolver a doença inflamatória intestinal. Ele tem um gene que está lá inativo, está, entre aspas, dormente. E a partir do momento que ele tem esses hábitos ocidentais, eu botei até aqui, ó, fator ambiental, porque não é a genética que vai lhe dizer que você vai ter ou não a doença. Mas a partir do momento que esse indivíduo começa a comer só carne vermelha, não come fibras, tem acesso a esses alimentos industrializados, ele faz uso de antibióticos de forma desregrada. Durante o período da amamentação, ele não foi bem amamentado durante aquele período exclusivo, se ele é tabagista, se ele é etilista. Esses fatores ambientais aqui, que nós podemos até chamar eles de exposoma, ou seja, é tudo que a gente se expõe durante a nossa vida. Ele vem lá no nosso gene, ó, e abre. E a partir do momento que esse gene é ativado, as doenças inflamatórias intestinais elas começam, né, a desenvolver o seu fenótipo. Pode ser a Crohn, ou a retocolite ulcerativa, ou seja o que for. E da mesma forma, mano, também ocorre de forma contrária, onde algumas dietas, ou melhor, alguns padrões alimentares, que são aqueles que têm uma boa quantidade de fibras, né, advindas de legumes, as fibras, as frutas, elas têm esse efeito protetor, não apenas porque elas têm fibras, mas porque elas também têm vitaminas, minerais, alguns fitoquímicos, alguns polifenóis que depois vão se dividir em flavonoides, enfim, são substâncias, são compostos bioativos que dão esse efeito protetor dessa doença e melhoram os sintomas dela. Então, essas dietas, esse padrão alimentar, melhor falando, às vezes eu falo dieta, mas esse nome subconscientemente já dá assim um fardo, né? Dieta. Então, esse padrão A pessoa alimentar, associa né? logo com regime, né? Exatamente como se fosse já algo assim difícil, né? Dieta, vixe, é quando você fala, não, esse plano alimentar já se torna algo, né, mais, parece que mais fácil, mais acessível. Enfim, então essas dietas vêm, ou melhor, esses planos alimentares, né, que são, e tem essas características, elas vêm aí, fecham esse cadeado, elas nos protegem dessas doenças, né, elas nos protegem desses genes, que eles sejam ativados, e caso a doença já esteja ativa, esses padrões alimentares, eles nos protegem, melhoram os nossos sintomas e etc, entendeu? Então, para fechar, pessoal, não existe uma dieta específica. Você conversa com o seu nutricionista, você, na verdade, melhor do que ele, você sabe quais são os alimentos que você tem tolerância, os alimentos que você consegue tolerar durante as fases de ativação da doença, entendeu? Então, não existe. O que eu posso lhe falar em relação à dieta também é o quê? Existe uma estratégia chamada de que são as low food maps, que é um tipo de dieta onde existem alguns carboidratos que eles são fermentados no nosso cólon, né? Que é lá no nosso final ali do intestino. E esses carboidratos, por não serem muitas vezes digeridos, as nossas bactérias intestinais, que hoje muito se fala, né, a nossa microbiota intestinal,
ela começa a fermentar esses carboidratozinhos, isso forma gases, isso forma alguns agentes que são osmoticamente ativos, ou seja, isso desencadeia as reações de diarreia. O nosso intestino ele começa a distender devido à formação desses gases. Aí o nosso sistema nervoso entérico, que é o nosso segundo cérebro, ele ativa o nosso cérebro lá e se me falei, cara, tá distendido lá embaixo do intestino. Ativa esse sinal de dor e de desconforto, aí tu começa a sentir aquelas dores e desconfortos. Enfim, essa estratégia de cortar esses food maps, que aqui são a lactose, que é o glúten, alguns monossacarídeos, eles não levam à remissão da doença. Eles, na verdade, levam a melhoras dos sintomas clínicos, entendeu? Então, essa estratégia ela pode ser utilizada com moderação durante as fases de ativação da doença. Você fazer a restrição desses food maps, desses carboidratos digeríveis. Mas cautela, tenha cautela. Por quê? Porque a partir do momento que você faz a restrição desses carboidratos, consequentemente você fica com um déficit calórico, você passa a ingerir menos calorias, e a gente sabe que o paciente com doença inflamatória intestinal, ele já tem uma tendência ao quê? Perder massa magra, perder músculo, né? Eu tenho certeza, se tiver algum portador aqui nessa live, e eu perguntar agora, você já perdeu peso durante a sua fase de ativação da doença? Eu tenho certeza que alguém vai Pergunte. comentar. Eu Pois mesmo alguém... levanto logo a mão aqui, perdi. Tem gente que perde 10, 20, 30, 40 e pasmem, até 50 quilos, né? A gente conversa Eu com essas cheguei a pessoas. perder uns 20 a 25. Nossa, para você ver, viu? Então, imagina só, você já está com esses sintomas que você não está conseguindo absorver bem aqueles nutrientes, né? Aí você ainda vai fazer uma restrição severa, então as coisas não servem dessa forma, entendeu? É por isso que você tem que fazer as coisas com cautela, muito bem pensado, muito bem calculado e obviamente, de acordo com as preferências e tolerâncias desse paciente, entendeu? Pois é. Isso foi até um ponto trazido, né? Eu trouxe a Mirella, acho que você até viu aqui, né? Eu tô Sim, a grande Nutri. Mirella, se E Mirella garante. apontou exatamente isso, né? Que ela, os pacientes chegam no consultório dela e ela busca, através dos hábitos da pessoa, colocar uma dieta, né? Fazer uma alimentação mais saudável possível, mas que esteja dentro da realidade da pessoa, né? Porque às vezes não Exatamente. adianta ela prescrever alguns alimentos, granola, etc, esses alimentos mais assim, que isso não faz parte da realidade da pessoa. Então, talvez uma banana, outros alimentos sejam mais interessantes, até porque a gente tem que pensar que o Brasil é gigantesco. Então, pessoas Sem que têm um dúvida. tipo de realidade diferente de que moram no interior, que tem uma realidade diferente que moram na capital. Questão de não só hábitos alimentares, mas questão de poder aquisitivo também, né? Então, Exatamente. essa simplificação da dieta que você traz é algo muito bom e realmente acredito que qualquer polo de doença inflamatória intestinal deveria ter um profissional de nutrição junto para estar Sem atuando dúvida. nisso daí. Eu, pelo menos aqui na Bahia, tive esse apoio. Espero que outros lugares tenham um apoio desse também, porque o profissional de nutrição é muito importante nessa questão alimentar. É E que verdade, leve mano. como chama, a uma efetividade do tratamento em si, né? Que o tratamento, ele, como você trouxe, são braços, não é só o tratamento medicamentoso, é o tratamento alimentar, é o tratamento Sem dúvida. psicológico, enfim. Tem Continue, que por favor, haver com sua essa. explicação, que está maravilhosa. Adorei essa questão do gene aí. Mas, enfim, realmente o trabalho interdisciplinar, os trabalhos vêm mostrando que são os trabalhos mais eficientes, né? Quando esse paciente tem um Uhum, apoio nutricional com um psicólogo, o Leivani, eu lembro logo dele, é o cara que eu mais, né? Tem aqui na minha cabeça, uhum. se garante nessa área. Um médico, enfim, a eficiência é muito melhor no tratamento dessas pessoas. E assim, mano, em relação à nutrição, né? Ainda é um mundo muito obscuro, sabe? E às vezes eu queria mesmo de verdade chegar aqui e trazer todas as respostas e tirar todos os anseios dos pacientes. Mas de fato a gente ainda está vivendo ainda um iceberg, né? Um É, iceberg. A gente tem aqui na ponta desse iceberg que está exposto, né? Aqui fora do mar em si,
algumas orientações básicas e algumas certezas já ditas na literatura, mas toda essa parte aqui de baixo, em relação à nutrição, nas A doenças gente não inflamatórias tem ainda intestinais, certeza. ainda é muito obscuro, né? Os desenhos metodológicos dos artigos ainda são muito, às vezes, tem muitos vieses, tem muitos erros, são muito limitados, as amostras são pequenas, entre outras. E a gente vê hoje, né, que existem diversas informações que deixam, na verdade, o paciente, que ao invés de ajudá-lo, deixa o paciente até, na verdade, mais confuso, né? Por exemplo, Hum, eu preciso cortar o glúten da dieta, tem gente cortando o glúten, tem gente cortando a lactose, assim, sem nenhuma necessidade. sem necessidade. É, leva naquele Só que ponto. é, tipo assim, eu tenho Crohn há 17 anos, né? Antigamente, para mim mesmo, foi prescrito essa suspensão temporária. Durante mais ou menos um mês foi suspenso e aí ia se fazendo a reintrodução alimentar. Até porque há 17 anos as limitações para diagnóstico também eram grandes, né? Então, o que aconteceu? O meu médico ele foi fazendo a eliminação. Ele falou assim: olha, eu vou testar para saber se você tem alergia ao glúten. Então, foi fazendo o Uhum, teste, eu não tinha, e aí a nutricionista ia reintroduzindo, assim como a lactose. A lactose depende de fase, né? Tem fase que realmente eu exatamente. Durante a entro fase de no processo que eu ativação, preciso, eu isso. preciso fazer a restrição. Tem fase não, tem fase que eu como. Agora, eu, diante de todo esse processo, eu já atingi um período assim minha vida que eu não faço exageros. Eu acho que tudo na nossa vida é questão de Restrições, né? equilíbrio. Sem dúvida. Então, eu não sou de comer lactose assim em tudo que eu como, assim como não sou de comer lactose exageradamente todos os dias, mas eu ainda como lactose. Então, quero comer um queijo, eu como queijo algumas vezes na semana, entendeu? Não tomo leite, porque o leite me traz muito desconforto, mas eu tento fazer as reposições conforme a minha demanda e conforme a Uhum. orientação, né? Não, Aí é isso que a gente. Opa, não, pode falar. Não, continue que eu quebrei um pouco o seu raciocínio, vá. Não, não, é só para falar que é exatamente isso, sabe? Essas dietas da moda, né? Existe todo um mercado, uma ideia mercadológica por trás que lucra com essas ideias mesmas, entendeu? Se você é um paciente com doença de Crohn, retocolite ulcerativa, se já fez, né, o teste sorológico, se você tem também doença celíaca, se você tem alergia ao trigo, se você o tem, né, não é celíaco, mas tem sensibilidade, faz sentido realmente você fazer a restrição do glúten na sua dieta. Mas se você não tem isso, não necessariamente isso faz sentido você fazer essa restrição. Você já só vai deixar de consumir mais alimentos, e esses alimentos que geralmente o glúten vem são alimentos que têm fibras, né? São alimentos que, em tese, eles melhoram a saúde do teu intestino devido ao efeito bifidogênico da microbiota intestinal. Então, não faz sentido você restringir. Acessar os fatos de que realmente, mesmo que você não seja no período de ativação da doença, faz-se em alguns momentos necessário, né? Devido ao processo já inflamatório daquele momento, mas caso não, não é necessário retirar. E isso também vale para a lactose. Retire a lactose se você tiver realmente, né, intolerância à lactose, ou se durante a fase de ativação da doença, onde você está com aquela diarreia pesada, né, 5, 10, 15, 20 episódios por dia, faz sentido você tirar aí, obviamente, né, devido à osmolaridade da lactose, para que você Uhum. melhore consequentemente dos sintomas. Então, concluindo, retire o glúten e a lactose apenas se você tiver essas doenças ou durante o período de ativação da doença. Durante a remissão, não faz sentido você retirar. Você só está restringindo mais grupos alimentares, os grupos lácteos, que também são ricos em gorduras boas, em proteínas, e também você retira, consequentemente, mais fibras aonde o trigo está, né? Nesses outros alimentos. Entendeu? Aproveitando que você está falando de lactose, né? A Gabi trouxe aqui que ela tem retocolite e ela passou por 3 médicos que disseram que o whey, né, o whey protein, é péssimo para a doença. Isso realmente tem alguma relação? Que a whey protein tem, né, lactose, né, na sua composição? Sim, não, não necessariamente. Se ela de fato, repetindo, né, se ela tem intolerância à lactose, faz sentido, ela pode até trocar esse whey por um whey protein hidrolisado, onde essa proteína ela sofre uma ação enzimática e os peptídeos ficam menores e não tem lactose mais. Então ela pode fazer uso disso. Mas caso ela não tenha intolerância à lactose, não existe problema, entendeu? Só se ela realmente
não se dá bem com o alimento por algum motivo que ainda pode ser um pouco desconhecido. Mas o whey protein, em nenhum momento existem restrições, tá ok? Para Ô, essas Ítalo, pessoas. pegando o gancho de sua fala, você trouxe sobre fibra, né? E a importância da fibra para o paciente, porque Sim, durante a fase de ativação é uma das primeiras coisas que a gente evita é fibra, né? Porque aquele volume das fibras, as lipossolúveis, né? A gente acaba indo mais vezes ao banheiro, acaba contribuindo para o processo diarreico. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para o pessoal sobre as fibras. pronto. É assim, né? Cada fibra ela tem uma função que eu posso aqui muito bem caracterizar em dois sentidos para facilitar as coisas. A gente tem Uhum. as fibras solúveis, que são aquelas fibras que são encontradas aonde? São encontradas nas frutas sem cascas, tipo banana, pera, maçã. Ela também é encontrada, por exemplo, nas batatas, na cenoura, na beterraba. Essa fibra solúvel, ela tem um caráter mais constipante, ou seja, ela prende mais o intestino. Já as fibras insolúveis, elas são encontradas basicamente aonde? Em alguns grãos integrais, em alguns farelos integrais, nas cascas de frutas, e elas têm o efeito exatamente oposto. Ela tem um efeito mais laxativo, ela aumenta os sinais de peristalse. O que é isso? Motilidade intestinal. Então, durante A o processo de... movimentação do nosso Isso, intestino. exatamente, a movimentação do nosso intestino para que esse bolo fecal, né, ele vá se dissipando até o reto sigmoide seja despejado. Mas, enfim, indivíduos que estão nessa fase de ativação da doença com caráter diarreico, eles devem evitar esse tipo de fibra aqui insolúvel e priorizar esse tipo de fibra solúvel, porque ele tem esse caráter mais constipante, entendeu? Então, simplesmente é isso. Você opta por uma e a outra você restringe apenas nesse momento. Já durante a fase de remissão, você pode fazer a inclusão das duas. Fibras é um negócio muito massa, porque a gente acha que a fibra ela simplesmente só serve para aumentar ou para reduzir o trânsito intestinal, mas ela vai muito além disso. A nossa microbiota intestinal ela é capaz de fermentar essas fibras, elas expressam algumas moléculas, algumas enzimas, que a gente chama, né, na bioquímica, e são capazes de digerir essas fibras, e essas fibras digeridas por essas bactérias intestinais, elas geram uma diversidade de metabólitos. Esses metabólitos eles agem a nível cerebral, a nível intestinal, a nível imunológico, a nível endócrino, vai bater lá no pâncreas, também bate no fígado, enfim. Então tem todo um efeito sistêmico de você consumir fibra. Então é muito importante, pessoal. Restringe de fato no caso da, né, essa insolúvel no período de ativação da doença. Então, se você realmente tiver intolerância, não se sentir bem, mas fibra é muito bom. Os estudos comprovam que quanto maior o consumo de fibra, inclusive até o documento da ESP em 2020, que foi agora publicado em março desse ano, ele fala lá em um dos itens que dietas ricas em frutas e vegetais, onde o indivíduo consome cerca de 22 gramas de fibra por dia, isso é um fator de proteção contra o desenvolvimento da doença inflamatória intestinal, ou então isso, na verdade, ele vai retardar o aparecimento dessa doença, entendeu? Então, 22 de suma gramas equivale importância. a mais ou menos o quê, Ítalo? Uma Vai, de, porção? vai depender da fruta, né? Vai depender se ela é advinda do farelo integral, se ela é advinda do grão, se ela é advinda da fruta. Mas, em tese, o aconselhável é que a gente coma pelo menos 2 a 3 porções de frutas ou vegetais diferentes por dia. Não é muito Uhum. difícil. Vamos assim uma banana e uma pera à noite. Alface, tomate e à noite beterraba e cebola, entendeu? No seu almoço. Basicamente é É, isso. peraí que deixa eu ver. Que eu queria falar de outra coisa, mas chegou uma pergunta aqui. Vai A lá, se eu souber Tassi, responder. aliás, a Tassi fez um comentário falando que ela passa muito mal com a salada, né? Mesmo em remissão, porque ela tem síndrome intestino irritável. Outra É, condição. aí a Jaque está perguntando para você falar um pouco sobre low carb e DI. Ele até já comentou um pouquinho já, que eu vou ver se eu até Sobre a deixo a questão da live. restrição. E a questão da salada Não é crua. interessante. É, Pronto. A salada e crua, a ela é rica. Márcia, Opa, frutas que tem fibra. rapaz, toda fruta tem fibra. Pode ter certeza. Geralmente, as fibras, né?
onde você pode comer a casca da fruta, ali é geralmente onde contém a maior parte da fibra e ela é insolúvel. Mas tem algumas frutas que tu geralmente não come, né? Por exemplo, tu não vai comer a casca do abacate, né? Mas, por exemplo, maçã, pera, essa quantidade de fibra na casca, ela já é interessante, como também a quantidade de fibra que tem dentro. Então, praticamente todas as frutas têm fibras em diferentes gramas a 100 gramas do fruto em si. E sobre a low carb, não é interessante fazer, né? Como retornando à nossa discussão inicial. Você vai causar mais restrição, menos caloria, você vai perder mais peso, consequentemente, seu estado nutricional vai piorar. E quanto pior o seu estado nutricional, quanto mais desnutrição, pior é o seu prognóstico. Você tem mais chance de desenvolver complicações, mais chance de desenvolver necessidades cirúrgicas, intervenções cirúrgicas, internações, e entre outros, tá bom? Então, low carb, não existe, o ESPEN em 2020, ele também fala que não existe isso, não existe uma dieta específica, tá bom? É individualizado, pessoal. Aproveitando aqui, a Sueli, né, ela pergunta se você saberia falar um pouco sobre a suplementação nas doenças inflamatórias intestinais. Suplementação em relação a macronutrientes, será? Porque assim, ó, é sábio que os pacientes com crônico retocolite, eles têm algumas deficiências nutricionais a nível de vitaminas e minerais, né? Porque, consequentemente, se eu tenho uma inflamação lá no meu ilho intestinal, que é uma das porções mais final do intestino delgado, e lá onde ocorre a maior parte de absorção de certas vitaminas e minerais. Consequentemente, as meta-análises dos estudos, né, populacionais, meta-análises onde eu pego vários ensaios clínicos, eles mostram que esses indivíduos eles têm muita deficiência de vitamina B12, de ferro, ácido fólico, cálcio, magnésio, entre outros. Então, interessante é que você esteja, né, sempre em contato com o seu médico ou nutricionista para que ele prescreva o exame bioquímico para saber como estão os seus níveis de vitaminas e minerais para haver a necessidade da suplementação destes. Exatamente. O ferro oral, por exemplo, ele pode ser a primeira linha de tratamento para essas pessoas que têm deficiência de ferro, mas caso ocorra alguma intolerância, às vezes é necessário, assim como a vitamina B12, o tratamento intravenoso, onde você recebe literalmente injeções desses micronutrientes, tá bom? Glutamina, aproveitando... Glutamina, algo muito polêmico, né? Não existe nenhuma evidência que, apesar da glutamina ela ser um dos principais substratos energéticos dos nossos colonócitos, que são as célulazinhas que moram lá no nosso intestino grosso, não existem evidências que concretizem e que possam levar a recomendação de glutamina para levar à remissão. Não existem. Você pode se sentir melhor. Usam, né? Não, e assim, você pode até se sentir melhor, você tem assim a sua vida como testemunho para falar que você teve melhoras ou não, mas cientificamente é comprovado que ela não leva à remissão, ou seja, a gente não pode jamais taxar um suplemento como milagroso, taxar um fitoterápico como milagroso, uma dieta como milagrosa. É isso que eu quero que fique assim mais hoje na cabeça desses portadores, dessas pessoas que estão hoje aqui na live. Não existe milagre, só Jesus Cristo que faz milagre. Fora isso, aproveitando que tu falou de suplementação, né? Também você tinha falado de desbiose e tudo mais. Eu queria que você entrasse na pauta sobre probióticos, prebióticos, faz-se necessário? Interessante essa sua pergunta. Hoje, os estudos clínicos também mostram que... Eu não vou nem falar muito sobre microbiota, porque é um assunto muito complexo, né? Muito denso. Mas só para resumir, todo ser humano possui uma microbiota intestinal, que ela difere de cada pessoa, apesar de existirem alguns filos. Filos são tipo grupos. Eles podem variar, né? Mas todo mundo tem a sua microbiota diferente. Hoje, o que é que os estudos mostram? Os estudos com seres humanos. Quando o médico vai lá, né, o pesquisador, faz a biópsia do intestino desse paciente que tem Crohn, ou tem retocolite ulcerativa, ele vê que esse paciente ele tem uma menor alfa-diversidade, uma menor beta-diversidade dessas bactérias, ele tem uma menor quantidade de espécies dentro de um único nicho, que é o nicho intestinal, e eles também têm uma maior quantidade de bactérias que são chamadas de bactérias gram-negativas, que pertencem a dois grandes grupos, que é as gama-proteobactérias e as fusobactérias. Aí começa a ficar difícil a coisa. Aí existem várias famílias, que é as Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Pseudomonaceae, Shigella, Escherichia coli, enfim, são só bactérias ruins.
né? Tá. Ou melhor, eu não sei nem se eu posso chamar de ruins, perdão o termo, mas são bactérias que elas geralmente apresentam um caráter de ativar gatilhos inflamatórios no teu intestino. Então, o Uhum. paciente que tem doença inflamatória intestinal tem esse perfil. E um paciente saudável, quando comparado, eles fazem síntese de desbiose, e esse outro paciente aqui agora saudável, ele tem uma maior diversidade, uma alfa e uma beta diversidade, ele tem menor quantidade dessas bactérias desses filos, e tem uma maior quantidade de filos de outras bactérias, que são as actinobactérias, as firmicutes, Faecaliphrosnitis, a Roseburia, começa a ficar difícil de novo. Enfim, são espécies de bactérias que são chamadas de butirogênicas, que elas produzem alguns metabólitos que são, para falar de uma maneira mais fácil, anti-inflamatórios. Ou seja, o Uhum. perfil da microbiota entre um paciente saudável e o que tem doença inflamatória intestinal, ele é distinto. E é aí que Distinto. vem a ideia de você entrar com os probióticos, né? Você entrar com os probióticos para tentar reverter essa situação em si, né? Para melhorar a composição da alfa-diversidade desses pacientes. E eu digo para você que o ESPEN também 2020, né, que é um guideline feito por especialistas, ele fala que só existem 2 tipos de cepas de bactérias que servem para induzir a remissão, mas apenas no caso de retocolite ulcerativa, não doença de Crohn. Retocolite ulcerativa de atividade leve a moderada, que é o quê? É um probiótico onde o produto, né, ele é rico em Lactobacillus reuteri e o VSL3, que é uma multicepas. Então, apenas esses 2 tipos de probióticos. Se alguém quiser até depois maiores informações, pode entrar em contato comigo por direct, que eu falo mais sobre esses produtos. É Ítalo Garcia Nutri, né? O seu perfil? Exatamente. Deixa É eu só a pessoa fixar clicar aqui. aqui em cima, ó, aí Não, já mas eu vou consegue. deixar fixado, que aí fica mais fácil o pessoal te encontrar. Show. Então, só existem esses 2 tipos de probióticos, perdão, que levam à remissão da doença, mas apenas no caso de pacientes com retocolite ulcerativa de atividade leve a moderada. Em doença de Crohn, não, na verdade, nem se estipula para você utilizar esses probióticos, principalmente na fase de ativação da doença, porque isso pode levar à bacteremia e, na pior das hipóteses, à sepsemia e, na pior das hipóteses, um choque séptico. Aí o paciente, infelizmente, pode ter complicações inflamatórias sistêmicas. Então, só para RCU, beleza? Para levar à remissão. Pelo Beleza. menos é o que o E ESPEN aí, Ítalo, fala. eu queria que tu falasse também sobre a automedicação de probióticos. É como eu falei para vocês, os papers, os guidelines falam que, de fato, só funciona para RCU, né? Uhum. E de atividade leve a moderada. Em Crohn, quando o paciente está em atividade da doença, não é indicado ele tomar devido a esses riscos que eu falei, da bacteremia, da sepsemia, da inflamação sistêmica. Agora, quando o paciente de Crohn, ele talvez esteja no processo de remissão, não é indicado, mas também é uma opinião minha, tá? Não, nenhum Uhum. especialista fala isso. A opinião minha, ao meu ver, também não faz, não leva a prejuízos. Quando ele estiver em remissão plena, tá bom? Com o medicamento já ali funcionando direitinho com ele, ele não sente mais sintomas clínicos, ele também está em remissão endoscópica, porque também é um fator muito importante, né, Mani? Estava até lendo um dia um paper que mostrava que 70% das pessoas que têm remissão clínica, que é esses sintomas, né, não sentem sintomas, Na na ausência de verdade eles não sintomas. estão, na verdade a menor parte dele está com remissão endoscópica, ou seja, a menor parte está com a mucosa intestinal cicatrizada. Isso é um grande problema. Às vezes você acha que não está mais sentindo Acha que não. sintomas, aí E começa a larga largar as coisas, tratamento. larga tratamento, e Porque aquele existe, vulcão só fazendo um adendo aí, existe a remissão tanto a endoscópica, nível né? dos E a sintomas clínica, exatamente. clínica, existe a endoscópica, e aí sim existe a tal da remissão. Aí vem a laboratorial também, né? Que os exames tudo mostram, laboratoriais que Sim, tá a tudo bem, proteína C assim como a reativa, profunda. VHS. Exatamente. Eu mesmo entrei na remissão clínica, assim como laboratorial, mas a minha remissão endoscópica ainda não cheguei. Então, Pois é, essa questão de meter o pé na jaca, essas coisas assim, não dá, porque a minha remissão endoscópica ainda não chegou. E ainda assim, a exatamente. questão do tratamento, nós temos uma doença crônica. Então, nada, a questão de abandonar tratamento, jamais.
Então as pessoas, né, param de sentir os sintomas e falam, não estou mais sentindo isso aqui, não vou Tô mais tomar meu curado, não remédio, vou mais tomar. eu não vou mais para o nutricionista, eu não vou mais para o meu médico. E aquela úlcera está lá aberta, aumentando, Uhum. aumentando, e de repente, assim como um vulcão, ela vem, explode e começam, né, todas as manifestações clínicas em si. Então, por isso que o paciente é de suma importância que ele tenha sempre esse cuidado, né, de estar próximo desses profissionais. Beleza? Tem mais alguma pergunta ou quer que eu levante algum ponto Tem mais um aqui? aqui, é ainda também sobre suplementação. Foi o Sanfran Project que perguntou. Quem pratica esporte de resistência, tipo maratona, ultramaratona, Endurance, ok. perguntando se existe uma melhor forma de fazer suplementação. E ele tem doença inflamatória intestinal também. Depende qual é o objetivo dele, né? Será que é performance? Mas, enfim, na verdade, a gente deve encorajar que esses pacientes com doenças inflamatórias intestinais, eles façam atividade física, mostra-se que a atividade física ele tem um efeito protetor. A atividade física de resistência também é muito importante para esses pacientes, para que eles melhorem, né? Ganhem massa magra. E o endurance Uhum. também, né? Não deixa de ser uma atividade física que leva a outros estímulos. Eu só fico, assim, às vezes um pouco preocupado, porque alguns trabalhos mostram que quem corre, por exemplo, ultramaratonas, esses caras que são profissionais mesmo, eles podem ter algumas alterações a nível intestinais, entendeu? Alguns Uhum. problemas de hipóxia intestinal, e ocorre toda uma redistribuição esplâncnica dos vasos sanguíneos, e isso pode induzir a Hipóxia mais intestinal. problemas. Explique ao pessoal o que é hipóxia intestinal. É tipo assim, ó, a pessoa tá lá, né, no endurance, naquela prova que é uma prova assim muito louca, né? Que você nada, corre não sei quantos quilômetros. Não tô dizendo que isso é ruim, pessoal. Eu tô Uhum. falando que o estímulo que ela dá pro teu corpo é um estímulo assim anormal, né? É supra-humano. Então, tu faz toda uma redistribuição esplâncnica, ou seja, toda a tua vascularização intestinal, né? Teus músculos vão necessitar de mais sangue naquele momento para fazer atividade física. Então, esse sangue ele vai ser, para falar de uma forma mais fácil, puxado para os teus músculos e Uhum. transitoriamente ocorre ali uma hipóxia, ou seja, teu intestino ele vai Uma ficar falta. menos, vai ter uma falta de oxigênio transitória. E quando o indivíduo para de fazer, né, atividade física, essa prova, aí vem a redistribuição. Aí é nesse Uhum. momento da redistribuição esplâncnica novamente, do sangue chegando de novo, podem ocorrer alguns danos de espécies reativas de oxigênio, alguns danos que podem levar à desestruturação dos enterócitos, enfim, mais dano intestinal. Então, esse paciente também é interessante que ele tenha cuidado, né, que ele Uhum. seja acompanhado. Mas, como eu falei para você, fala-se que a glutamina melhora, mas como eu te falei, não existe evidência sobre isso. O que eu posso lhe falar é que existe também alguns sucos, por exemplo, o suco de melancia, ele é rico em L-citrulina, que é um aminoácido. E essa L-citrulina, ela aumenta a biodisponibilidade para a formação de óxido nítrico. Então, consequentemente, isso vai melhorar essa vascularização, entendeu? Intestinal Uhum. durante as provas. Então, é interessante que ele possa fazer isso, talvez, antes ou após o treino ou a prova dele, tomar um suco de melancia, que é algo muito simples de se fazer, que vai disponibilizar esses aminoácidos, que vai melhorar a oxigenação do intestino dele, tá bom? Durante a prova. E falando ainda sobre essa questão da... Tem alguma pergunta ainda aí, mano? Porque senão eu posso Tem falar um alguns pontos. aqui que ela só botou, acho que foi durante a explicação que você estava falando de probiótico e prebiótico, falando como faz o quantitativo, os exames. O Mas exame aí do probiótico, na verdade, é um pouco difícil, porque necessita da coleta das fezes, aí faz uma análise lá genética do 16S-RNA, enfim, é um pouco mais complicado para a nossa realidade atual. Um dia vai ser muito mais comum. Também tem a espirometria por hidrogênio, onde você consegue, através de alguns gases, ver se está havendo a fermentação no teu intestino, mas ainda é um pouco irreal para a nossa prática clínica. Uma hora vai chegar. É tem algo até mais interessante. uma. Ah, vai. Vale. Não, pode falar. Quanto Tem mais mais uma perguntas a que é gente do puder. Renan, perguntando de pão e biscoito simples, indicado para atividade da doença, né? Carboidrato simples, né? Pão e biscoitos. A É gente falou um interessante. pouquinho. Opa, É, não, pode falar aí, vale. vai. Não, Não, falei. não, porque senão eu vou acabar te tirando muito dessa linha de pensamento. Não, é só aquela ideia mesmo de que os carboidratos simples, eles fazem parte daquele perfil da dieta western ocidental, né, que podem
ativar aqueles gatilhos daqueles genes lá, não que o carboidrato para fazer isso, tá? É um conjunto de somatório de fatores, o exposoma, né? Tudo que você viveu É toda a desde o seu exposição, período exatamente. intrauterino, desde o seu período intrauterino até a sua velhice. Mas o interessante é que a gente sempre procura consumir carboidratos mais complexos, mais fibrosos. Mas, obviamente, existem as exceções, né? Porque você tem essa Uhum. doença que você também não pode aproveitar dos prazeres da vida, de ir para um aniversário, de ir para um casamento, de ir para uma comemoração e não comer um pedaço de bolo, por exemplo. Obviamente, também, se você não tiver alergia ao glúten, etc. É, tem um aqui, Beto vegano. Ixi, é o Nesse Beto caso, vegano, né? comer brócolis. Aí é comer brócolis, estimular o famoso IL-7. IL-17 ou IL-7? É muito Ele legal essa fala história. A IL-7 foi colocou? IL-17, IL-17. IL-17. Ixi, aí ele foi bem na imunologia profunda, eu adoro isso aí. É assim, É. pessoal, realmente, os crucíferos, né, que a gente chama, quando a gente consome ele, que no caso os brócolis fazem Crucíferos parte, são quais? Traduz são aí. os crucíferos são esses alimentos que é tipo repolho, brócolis, entendeu? É uma Hum, classe, é uma espécie de vegetal. Quando a gente tá, come ele, ele é metabolizado pela nossa microbiota e ele forma alguns compostos menores que tem um nome meio difícil, que eu não vou nem falar aqui. tá. Então, esses compostos que são metabolizados, eles agem lá sobre um determinado receptor, que é chamado de hidrocarboneto de arila, enfim, é outro nome difícil. Isso, consequentemente, leva ao nosso intestino secretar algumas citocinas anti-inflamatórias, como, por exemplo, a IL-22. Aí a Uhum, IL-22 é secretada e a gente aumenta mais a produção de muco, a gente aumenta mais melhora a manutenção desses enterócitos e melhorando, assim, a nossa barreira intestinal. Então, comer brócolis e esses crucíferos, eles aparentemente eles podem melhorar. Mas novamente levando aquele discurso, não vai ser o alimento milagroso, é um conjunto de uhum, fatores. Tem uma alimentação saudável e coma brócolis junto, entendeu? pronto. E fazendo um adendo também, essa pergunta do Beto Vegano, um grande amigo meu, Hum, eu até trouxe aqui alguns exemplos de alguns, porque fitoterápico é algo um pouco assim polêmico, né? hum, Os estudos ainda são um pouco inconclusivos, mas eu trouxe dois que, apesar de ainda não serem indicados nos guidelines, tem alguns ensaios clínicos controlados e randomizados com seres humanos que eles já demonstram que, apesar de serem estudos limitados, que podem haver algum tipo de benefício, tá bom? hum, Eu vou mostrar para tá. vocês dois. Mas antes, a gente está com quantos minutos aí, hein? De live, falta quanto tempo? Temos, temos cerca de 15 minutos ainda. Ah, ok. Então, um deles eu até trouxe aqui, ó, é o açafrão, né? O açafrão da terra, a cúrcuma longa. O açafrão da terra, pessoal, ele é rico em um composto bioativo que é chamado de curcumina. Aí também tem outros curcuminoides, que tem uns nomes também um pouco complicados, que é o demetoxicurcumina, bisdemetoxicurcumina, ciclocurcumina, mas enfim. Essa curcumina que é encontrada aqui, que dá esse pigmento amarelo para esse produto, alguns trabalhos com retocolite ulcerativa demonstram que quando você está sobre uma terapia medicamentosa já e adequada, quando você consome esse produto que é muito simples, tu pode ir lá só abrir, botar na tua carne, botar em cima da tua No comida, do teu frango, né? arroz. Eu gosto muito de botar no frango, no arroz. Exatamente, muito simples. Esse produto aqui, ele pode melhorar alguns sintomas, entendeu? Ele não vai te levar à remissão, obviamente, mas ele pode melhorar e estimular algumas atividades anti-inflamatórias a nível intestinal, tá certo? Mas, Uhum, novamente, isso aqui não vai ser um milagre, é um conjunto de fatores. Eu gosto sempre de levar esse uhum. discurso, porque às vezes a gente já mostra um produto e o pessoal, né, já vai, nossa, meu Deus, Faz eu parte, preciso acho que, de uma disso. alimentação saudável, né? Que vai contribuir no processo de alimentação, saindo da linha da Exatamente. ocidentalização, né? Porque se a gente for buscar toda a literatura que existe acerca das doenças inflamatórias intestinais, acerca Nossa, é muita coisa. dos fatores que causam, né, as doenças inflamatórias intestinais, que não existem ainda uma definição clara, mas vai dizer que ela é uma doença Esse multifatorial e um dos exposoma, pontos é né? isso, é a dieta ocidental. Essa dieta cheia de muita industrialização, muito condimento, assim como o Ítalo já trouxe, né? Exatamente. Você falou bem, e assim, os aditivos alimentares também que estão presentes nesses alimentos industrializados, eles também, de certa forma, estão associados, não é que eles vão ser o causador. Mas, por exemplo,
Os estudos mostram, pessoal, que a partir do momento ali em torno de 1760 a 1840, no início e no meio ali da Revolução Industrial, né, onde a gente começou a produzir alimentos industrializados, a gente começou a colocar alguns tipos de aditivos. Eu poderia aqui citar vários. A gente tem, por exemplo, o dióxido de titânio, silicato de alumínio, a carragenina, a própria maltodextrina, o polissorbato 80, existem inúmeros. E a partir do momento que esses aditivos foram colocados, né, nesses alimentos industrializados, alguns trabalhos de associação, não de causalidade, mas de associação, demonstram que os níveis de novos casos de doenças inflamatórias intestinais, eles começaram a disparar de forma muito significativa, entendeu? E um dos estudos mais assim que são comentados na literatura é um estudo coreano e um canadense, que a partir do ano, eu não recordo muito bem, mas não sei se era 1980 ou era 1990, quando esses aditivos, que alguns eram proibidos, aí depois passaram a ser desproibidos, foram colocados naquele país em si, né, ocidental, os números de DI, eles dispararam de forma bem considerável, entendeu? Uhum. Então, é por isso que a gente tem que evitar. Hoje é muito difícil, né? A gente fala como se fosse algo muito fácil, mas vai na prática. Quem aqui que não come um alimento industrializado, né? Acaba que algum entra, mas se a gente puder evitar, tipo assim, esses alimentos prontos que vendem, né, no mercado, que é cheio de aditivo. Emulsificantes que você compra para colocar nas também alimentos comidas. com uma questão de salsicha, né? Os industrializados embutidos. Exatamente. Como você falou, evitar o máximo possível, né? O Porque você não vai mais poder comer. Mas ao máximo eu lembrei de evitar... uma oportunidade que eu estava mesmo no evento, né? E aí não tinha alimento para mim comer. E aí, para eu comer, melhor dizendo. Aí eu cheguei, gente, o que eu vou fazer? Eu vou ficar com fome. Aí eu falei, não tem jeito, eu vou ter que bulicar alguma coisa. Eu cheguei lá, peguei. Quando eu comi, tinha uma miséria de um presunto lá. Eu vou fazer o quê? Eu falei, rapaz, eu vou comer, eu não vou ficar com fome. Mas, tipo assim, eu não como presunto, entendeu? Mas naquele dia eu tive que comer. Tá na chuva, aí entrou, entendeu? Mas fazer o quê? Não é todo lugar que tem uma alimentação indicada, mais apropriada, né, pra gente. Exatamente, com certeza, pessoal. Ramon. Descascar mais, embalar menos. Ô, Ítalo, essa frase é traz boa. pra gente o caso do soro caseiro que você disse que ia estar dando uma orientada aí o pessoal. Aproveitar que a gente tem pouquinho tempo. Pronto, eu vou falar sobre ele e outro fitoterápico aqui. Aí fale sobre o outro fitoterápico, aí você encerra com soro caseiro. Da mesma forma como eu falei, não existe uma comprovação ainda em guidelines sobre o seu benefício em si, tá bom? Eu não estou falando que esse fitoterápico, assim como a curcumina, vai fazer uma grande diferença. Faça o básico, faça o bolo, o básico, né? Medicamento, tem uma alimentação balanceada e esse resto é só o chantilly da coisa. A gente também tem o extrato de camomila, que eu trouxe até, nem olhe nem a marca, tá? Só para saber que é a camomila mesmo, que alguns ensaios clínicos eles são menores, né? Por isso que eu estou falando que eles não são encorajados para aparecer em algum guideline, mas no extrato de camomila existe uma substância chamada de apigenina. E essa apigenina, ela também não deixa de ser um flavonoide, né? Faz parte da família dos polifenóis. E ela também exerce um efeito, assim como os crucíferos, assim como a curcumina, um efeito anti-inflamatório no teu intestino. Então, essas duas dicas que, em relação a compostos bioativos que eu daria para vocês hoje era da curcumina, do açafrão e da camomila, tá bom? São, particularmente, pelo que eu leio, os que têm mais evidência ainda, mesmo não tendo uma certeza completa. São esses dois. Só fazendo uma pontuação, que acho que umas 2 ou 3 pessoas comentou, que falou que brócolis traz muita diarreia para ela. Uma pessoa com doença inflamatória intestinal. É porque depende dessa questão do período ou realmente é algo do organismo da pessoa que realmente muito não provavelmente, muito provavelmente devido à fase, né, por ele também ter uma boa quantidade de fibras insolúveis, o brócolis, consequentemente a peristalse vai aumentar. Então, se você tem esse problema, consuma ele de fato apenas no período de remissão da doença, tá certo? Quando você já estiver medicamentado, né, estiver em remissão clínica, então você pode ser encorajado a consumir o brócolis. E sobre o soro caseiro... Diarreia e gases. Brócolis. E sobre o soro caseiro...
Mas é gostoso brócolis. Eu com carne moída, bicho. Cara, é Um bom demais, arroz eu gosto. né? E sobre o soro caseiro, pessoal, essa é uma estratégia muito simples para você que sofre com a diarreia em si, né? Você começar a Uhum, desidratar, perder peso, e essa estratégia do soro caseiro, apesar dela ser é muito simples e muito barata, mas ela já salvou a vida de milhares de crianças na África, já salvou a vida de milhares de crianças no Nordeste que morriam de diarreia. E como é que você uhum. faz esse soro caseiro, né? Durante a diarreia você está tendo os ataques para você não desidratar. Simplesmente você pega 1 litro de água, vou dar até um tempinho aí se alguém quiser anotar, sei lá. Você pega aqui 1 litro de água, mineral. Vou Você até pega, anotar aqui também e deixar o pessoal ler depois. 1 litro de água. aí você pega 1 colher de sopa de açúcar mesmo, sem medo de ser feliz. Cerca de 20 a 30 gramas vai dar 1 colher de sopa cheia. E 1 colherzinha de chá, né, que é essa aqui menorzinha, de sal, sódio, NaCl, sal de cozinha. Então você vai colocar essas 2 colheres aqui, né, dentro de 1 litro de água, vai mexer e se transformou em um soro caseiro. E isso parte do princípio que boa parte dos monossacarídeos, né, a glicose e a galactose, por exemplo, para elas serem absorvidas pelo intestino, elas necessitam de sódio. Existe um transportador lá no nosso intestino chamado de SGLT1, que é um cotransportador de sódio e glicose. Aí você está dando água e juntamente com a água está dando sódio e glicose, e consequentemente isso vai melhorar o seu grau de hidratação, isso vai fazer com que a sua mucosa intestinal também ela tenha uma melhor manutenção durante a diarreia. Beleza? Eu É muito lembrei de um simples. episódio que eu tava, Ave Maria, com tanta diarreia, daqui a pouco apareceram os vômitos, né? Gente, colher de chá, é a pequenininha. Essas Ítalo, duas aqui, ó. quando eu tomei Sopa e água e chá. essa hidratação, pense que eu era outra pessoa. Eu tava tão desidratada que eu chegava a estar sem energia. A hidratação é muito É, importante pra gente. tem gente que chega a desmaiar e, como eu lhe falei, a diarreia ela ainda continua a matar, segundo alguns dados da Organização Mundial de Saúde. Mas Uhum. antes, a diarreia de verdade era uma das principais causas de mortalidade infantil. Então, uma coisa tão simples como essa, como a gente, né, falou aqui, pode salvar vidas. E às Entendeu? vezes o soro caseiro é mais fácil, mas ainda você não tendo muita resposta, também na farmácia também vende os sorinhos que são bons para estar repondo, e ainda Vendem. assim, se não funcionar, realmente tem que ir para a emergência. Mas a gente sabe que a gente está no período agora pandêmico, né? Então, se a gente puder fazer alguma reposição em casa, é interessante. Pois é. Ô, E evitar as fibras doutora insolúveis, né? Lívia Guimarães está dizendo que a live está excelente. Ítalo é Ô, coisa estourado, por isso que eu boa. convidei ele. Vixe, que nada, a gente só tenta aí, né? Estudando todo dia, buscando informação, tentando mastigar essa informação complexa e jogar ela de uma forma mais didática e democrática para todo mundo. Então é isso aí, pessoal. Tem mais alguma dúvida ou eu posso dar um Temos recado 3 minutos final? ainda. Eu vou deixar esses 3 minutos para agradecer, e deixar para você falar. Pronto. E depois, qualquer coisa, em outra oportunidade, a gente retoma, né? Show de Ou ver bola. se você consegue falar isso. O chá de gengibre causa chá de gengibre para o Hum. mal-estar do estômago. Para o O que mal-estar do que você. estômago, nunca vi nenhuma meta-análise falar sobre isso, honestamente Uhum. falando. Já vi estudos in vitro mostrando que o gingerol, que é um dos compostos bioativos do gengibre, ele pode exercer alguma atividade anti-inflamatória, inibindo alguns fatores de transcrições, como o chamado NF-κB, enfim, é um negócio mais complicado, e exerce uma atividade anti-inflamatória. Agora, usando especificamente o chá do gengibre para problemas estomacais, eu nunca vi nenhuma evidência. Mas repetindo o que eu falei lá no início da nossa live, isso não tira o mérito de você fazer isso na sua prática e quem sabe você, né, retira coisas boas, né? Mas É, obviamente também isso não pode servir para o seu colega. Mas quem sou eu para falar, né, é, que não funciona para você? Mas não existem evidências ainda sobre isso. Se tem, alguém me mande que eu ainda não vi. tá. Beleza? Mariposa está dizendo pra gente marcar logo a próxima live, tá vendo? Ah, pode ser, não, Vixe, tem que marcar logo, viu, Ítalo? que De legal, que todo bom. modo, Ítalo, eu gostaria de agradecer você pela disponibilidade, ao pessoal por estar aqui presente. Se o Instagram não der nenhum tilt aí, eu consigo disponibilizar aí pelo IGTV, que eu acho que não está indo pelo Stories.
Show de Enfim, bola. gostaria realmente de agradecer demais a você e vou deixar esses últimos minutinhos para você estar falando com o pessoal. Não, só realmente queria agradecer a oportunidade de estar aqui. É a segunda live que eu faço na minha vida e, Vixe, sendo 27 honesto, segundos! vixe, Vai acabar. só agradecer. E para você, se tem algum estudante de nutrição ou algum profissional da área, eu tenho um canal lá no Telegram, onde eu Vou todo deixar dia também, entra aí no estou canal dele. colocando, quase que diariamente estou colocando conteúdo sobre nutrição e saúde Nutrição e gastrointestinal. saúde. Quem tiver interesse, fala comigo no direct. Beleza, pessoal? Pronto. Então, um abraço aí a todos e boa noite. Beijo, Espero vai